E a gente vai agora falar sobre toda essa questão com o doutor Ricardo Vita Porto, ele que é advogado, especializado em direito político e eleitoral, pós-graduado em direito eleitoral e processo eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder, doutor. Bom dia ainda, Marcos André, Zé de Lima. É um prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes aí da Band Campinas. E já vou começar, Marcos, dizer o seguinte: essa não é uma luta do presidente da República contra um ministro só do Supremo Tribunal Federal, que por acaso também é o presidente do TSE. É uma luta contra todo o Poder Judiciário, contra todos os técnicos que já reviraram a urna eletrônica de cabeça para baixo e não constataram absolutamente nada. É uma luta contra o Ministério Público, que também já fez diversas manifestações assegurando a idoneidade do nosso processo eleitoral. E é uma luta também contra todos os advogados que militam na justiça eleitoral. Eu, por exemplo, trabalho há 20 anos com direito eleitoral, representando partidos de todos os espectros políticos, né? De direita, de centro, de esquerda. E nós temos uma comissão importante aqui em São Paulo, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, na secção de São Paulo, que é a Comissão de Direito Eleitoral, que reúne também diversos advogados que representam todos os partidos políticos. E lá nós somos unânimes em dizer que a urna é segura. Nós completamos esse ano 25 anos de um processo eleitoral coroado de êxito, e nenhum de nós, até hoje, que trabalha diretamente com a matéria, podemos constatar nenhum indício de fraude. Então, não é uma briga do presidente da República apenas contra o presidente do TSE. É uma briga contra todas as instituições, contra o Ministério Público e contra a advocacia eleitoralista. Bom, doutor Ricardo, um ponto que eu dizia aqui é o seguinte: as mudanças pretendidas pelo presidente da República são mudanças que quem pode fazê-las é o Congresso Nacional e mais ninguém. Ainda que o Barroso não queira, que ninguém, que o senhor não queira, que o Ministério Público não queira, né? O Congresso Nacional, se decidir fazer, o Congresso Nacional faz. Mas está agora mais ou menos encaminhado que o Congresso não fará. É legítimo você ter o presidente do TSE, ou quem quer que seja, fazendo gestões junto aos deputados para que eles não aprovem essa mudança? Zé, você tocou no ponto, para mim, fundamental na discussão desse tema. Democracia é isso. Não é dado ao chefe do Poder Executivo interferir nas regras pelo qual ele pretende concorrer à reeleição. A Constituição delega este poder, né, a outras instituições, ao Poder Legislativo, na criação das normas, e ao Poder Judiciário, na sua implementação e na sua fiscalização, né? Então, sem sombra de dúvida, essa é uma interferência absolutamente indevida por parte do Poder Executivo, que não deve interferir nessa decisão. Olha, eu não posso aqui querer disputar uma eleição e decidir a regra pelo qual eu vou concorrer. Isso é regime ditatorial, né? Volto aqui a repetir, a Constituição é absolutamente clara. Quem cria regras eleitorais é o Poder Legislativo e quem as implementa e fiscaliza é o Poder Judiciário, né? Então, nós reputamos absolutamente indevida qualquer interferência por parte do Executivo em assuntos como esse. E me parece, Zé, você muito bem colocou, né, e a imprensa tem acompanhado isso, de que não há votos suficientes para a implementação do voto impresso. Até porque, vamos aqui lembrar, que dos
513 deputados, absolutamente todos eles foram eleitos por esse sistema, né? Então, tenho a convicção de que eles acreditam na idoneidade da urna eleitoral, né? Até porque não acredito que algum parlamentar venha dizer, olha, eu fui eleito porque eu fraudei a urna eletrônica, né? Então, tenho convicção, né? Vamos deixar esse assunto, né, sem interferência ao Poder Legislativo, que se entender, né, não me parece que seja o caso, mas se entender que é o caso de se implementar o voto eletrônico, que assim o faça a partir da aprovação de uma nova legislação a esse respeito, que deve necessariamente ser aprovada um ano antes da eleição, ou seja, antes de outubro desse ano. Uhum. Doutor, a gente tem, a Mônica Bergamo traz agora no blog dela que o TSE vai quebrar sigilos para descobrir quem financia a campanha de mentiras contra as eleições. A corte acredita que uma máquina profissional ajuda a rede bolsonarista a disseminar fake news. E isso é uma coisa que acontece, na minha opinião, eu que tenho aqui, recebo no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, né? Recebo também da TV Bandeirantes algumas mensagens, são sempre do mesmo padrão. Então, para mim, assim, é muito claro que existe, sim, uma máquina de disseminação de fake news, e essa máquina de disseminação de fake news já vem da eleição anterior. E isso é alvo, né, de investigação também pelo TSE, as eleições de 2018, essa participação desses robôs, desses multiplicadores de mensagens falsas. Por que demora tanto um processo no TSE para dar andamento, né? Porque a gente ainda está, já é o penúltimo ano de governo do Jair Bolsonaro e a gente ainda vai discutir o que ele fez na campanha de 2018, né? E é um modelo que provavelmente ele vai fazer e vai empregar em 2022. E eu queria saber, além dessa investigação, né? Além da e eu tenho que escrever a palavra, além de o tornar inelegível, quais outras punições que o presidente Jair Bolsonaro pode tomar em relação a essa investigação? Olha, Marcos Andrade, as notícias de hoje são muito sérias. O que nós temos é a instauração, o pedido de instauração, né, por parte da Justiça Eleitoral de um inquérito contra o presidente da República, né? Eu não me recordo, né, num passado recente do Brasil, observar uma reação como essa, que na verdade ela é legítima, né? Porque a posição do presidente da República, inclusive em lives, né, televisionadas pela TV pública, atacam diretamente as instituições e a democracia. Agora, por que os processos demoram? Justamente porque a gente vive numa democracia, né? Na ditadura é assim, né? Culpado ou inocente, basta a vontade do julgador. Aqui no Brasil, graças a Deus, depois de muita luta, nós temos aqui dois princípios importantíssimos, que são o da ampla defesa e do contraditório. Por mais que me pareça, né, irrefutáveis as condutas do presidente da República, é dado a ele o direito de se defender de uma forma absolutamente ampla e com todos os meios e recursos que a Constituição Federal prevê. Agora, eu acho importante aqui pontuar na questão, eu não acredito que essa briga pelo voto impresso seja uma questão apenas de robô, porque o discurso, num primeiro momento, soa até uma coisa ponderada, dizer o seguinte: olha, a urna eletrônica tudo bem, nunca foi comprovado nada, mas por que também não se implementar um sistema a mais de controle, né? Então, num primeiro momento, o eleitor que escute isso entende como uma proposta ponderada. Fala, olha, por quê? Imprime, ponto final, resolve, aí comprova que realmente não há fraude, tá? Só que acontece o seguinte: a implementação do voto impresso, para mim, ela traz 3 problemas. Primeiro, ela é cara. Segundo, ela é problemática. E terceiro, ela é desnecessária. Cara, o próprio Justiça Eleitoral já divulgou que para você implementar a impressão do voto, gastaria mais do que bilhão, né, nessa conta da eleição. Problemática. Por quê?
eu estou falando aqui de um computador, tá? Esse computador aqui já é até antigo, tem uns 8, 10 anos, nunca deu nenhum problema. Agora, a impressora que eu tenho aqui, de vez em quando eu tenho que trocar, o papel engasga, né? Às vezes nem é um problema muito sério, né? Engastalha o papel. Já foram feitos testes de impressão de voto e foi desastroso. Por quê? Porque o módulo de impressão é que dá problema de engastalhar papel, de tinta, de energia. Então nós teríamos um ingrediente a mais para causar problema e tumultuar o processo eleitoral. E por último, o mais importante é a desnecessidade. Já existe diversas fases de fiscalização do processo eleitoral e da urna eletrônica. Vou dizer uma que a gente esquece, mas é importantíssima. Nós estamos comemorando esse ano 25 anos da urna eletrônica, sem nenhuma prova, nem indiciária de qualquer alteração. Mas o que o TRE faz a toda eleição, nesses últimos 25 anos? Ele implementa a votação paralela. E o eleitor não sabe o que é votação paralela. A votação paralela, no dia anterior da eleição, se sorteia 3 cidades, tá? Com a presença de juízes, promotores, OAB, fiscais de partido político. Nessas 3 cidades do estado de São Paulo, sorteada numa urna, vai nessa cidade e retira a urna eletrônica numa determinada sessão de votação. Coloca uma nova e traz essa urna para São Paulo. E em São Paulo é feito o chamado voto cantado. Se convida alunos de escola para digitar 30 vezes o voto no fulano, 40 no ciclano, 50 no beltrano, tudo isso filmado. E aí, no final, se tira o boletim de urna. E até hoje, nesses 25 anos, a conta sempre bateu. O boletim de urna expedido corresponde exatamente àquilo que foi digitado na urna eletrônica, justamente para comprovar que as urnas não estavam pré-inseminadas ou contaminadas com algum programa que adultere o resultado da eleição. Então, nós vamos gastar bilhão, nós vamos trazer um problema a mais de mecanismo, e isso para quê? Para nada, né? Pelo contrário, para justamente prejudicar o processo eleitoral. Porque se tiver o voto impresso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que contar esse voto. Nós vamos passar 15, 20 dias contando esse voto, e aí com todos os problemas da apuração manual, que a gente bem lembra como era que isso acontecia, né? Aí sim é onde se davam as fraudes. Tá, doutor Ricardo, eu quero voltar à questão que o senhor falou sobre o momento que a gente passa, que o senhor não se lembra de um outro momento como esse, né, em relação ao TSE abrindo aí uma investigação contra o presidente da República. Fala para a gente quais são as consequências disso. Olha, nós estamos ainda numa fase de inquérito, né, para que as pessoas possam bem entender, é uma fase de investigação, né? Se o Ministério Público concluir que há indícios do cometimento do crime, ele vai oferecer a denúncia, né? E aí a denúncia, no caso, por não ser crime anterior, né, ficaria sobrestada, né, até que se encerrasse o atual mandato do presidente da República. Mas eu acho que a gente, Zezé, não tem que se preocupar nas consequências finais, né? A gente precisa se preocupar nas questões emblemáticas, né? Para mim é muito emblemático, né? O próprio Poder Judiciário pedir a instauração de um inquérito contra o presidente da República, né? E, na verdade, né, como o Marcos Andrade disse no início, demorou para agir, né? Porque já existia
diversas outras situações a assim exigir, né? Agora, reforçando, porque os ouvintes da Band precisam ficar bem atentos a isso, né? Porque a gente, como o Marcos colocou, houve muita fake news, houve muita bobagem, né? Eu, por exemplo, ouço bastante dizendo o seguinte: mas fulano, ciclano comprovou a fraude. Eu gostaria de lembrar que a urna eletrônica ela não está online, né? Por incrível que pareça, hoje qualquer celular está em rede, né? A urna eletrônica não. A urna eletrônica, então, portanto, para se fraudar, precisaria se interferir em cada uma das urnas eletrônicas. Imagine quantas pessoas precisariam estar envolvidas para isso, né? Nós precisamos parar de ver fantasmas, né? Lembrar que o voto é impresso hoje no Brasil. A própria urna é tirado lá às 8 da manhã uma zerésima, que é um papel, né, como aquele extrato do banco, mostrando que às 8 horas da manhã não tem nenhum voto lá dentro. E às 5 da tarde, quando encerra o processo eleitoral, é expedido o BU, o boletim de urna, né? E ali vai colocar quantos votos tiveram cada candidato. Esse boletim de urna imprime lá 4, 5, 6 vias, né? Uma vai ficar na frente do local de votação, uma vai para o cartório eleitoral, uma, se o partido político quiser, ele pode retirar, né? E aí vai se conferir. Pode fazer a conta na calculadora, pega todos os boletins de urna de uma cidade e se verifica se aqueles votos foram computados no sistema de apuração da Justiça Eleitoral. Até hoje, nenhum voto não contado. Absolutamente nenhum. Fiscalizado por todos os partidos políticos, né? Pelos vencedores e pelos perdedores. Então, o voto, sim, é auditado e é impresso, né? Agora, eu querer que cada um tenha a sua comprovação, aí, evidentemente, isso vai trazer uma confusão inimaginável para o processo eleitoral. Zé, vou te dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte: por erro, até às vezes até por má fé, uma pessoa vai lá e digita um número na urna eletrônica. Vai lá conferir o voto impresso e fala: não foi esse que eu votei. Ai, Deus. Como é que nós vamos saber? Alguém estava lá na cabine indevassável para verificar se ele digitou ou não digitou aquele número? Então, para que serve? Para nada. Serve, no meu entender aqui, pessoal, para talvez justificar outros problemas de natureza política, né? Então, atesto para todos. O mundo inteiro já veio analisar a urna eletrônica, e inclusive organismos internacionais, e todos saem daqui aplaudindo. Nós temos aqui que ficar felizes e envaidecidos com o sistema eleitoral que nós conseguimos produzir aqui no Brasil. Olha, eu concordo com o senhor. Assim, eu sempre me posicionei que, se não houvesse problema assim, de inviolabilidade do voto, porque eu acho que esse é um problema real, e concordo com o ministro quando ele fala que no Brasil que tem PCC, que tem milícia, você arriscar muito dar esse comprovante, votei no fulano de tal, para ele, né? Assim, se não houvesse problema, só pelo dinheiro eu diria, faz, porque eu acho que no Brasil se gasta tanto dinheiro para agradar a um grupo tão pequeno, então, se é para agradar uma população inteira, manda ver. Mas, diante de todos os problemas que são colocados, principalmente esse em relação à inviolabilidade do voto, esse daí não dá para aceitar, sabe? Para correr esse risco. E a gente sabe como é. A gente acabou de falar com o menino do Rio de Janeiro que enfrenta milícia, tráfico para poder levar uma ONG à periferia do Rio. Imagina o que aconteceria, né, tendo esse voto, né? E na verdade é isso. A gente é uma pseudo-auditoria, porque não vai conseguir se constatar nada com isso. Porque nós nunca vamos saber
o que de fato a pessoa digitou, né, na cabine, né? E aí, infelizmente, ainda há pessoas, viu, Zezé, apesar de nós termos 25 anos com a urna eletrônica, que ainda se confundem no momento do voto, né? Fica ali nervoso, na eleição geral, que são muitos números, deputado federal, deputado estadual, às vezes 2 senadores, o governador, às vezes a pessoa se confunde e até acha, né? Olha, eu digitei um número, apareceu a foto do... Isso é comum, nossa, toda eleição a gente escuta isso. Nossa, digitei um número e apareceu a cara do fulano. Você que digitou. Na eleição de 2018 teve muito isso, né? Que a pessoa ia na ânsia de apertar o 17, apertava para governador do 17. Aí não aparecia, tá dando que anulei. Não, sua anta, é que você digitou o número para governador, não para presidente. E aqui tem uma mensagem do Edivalmir para a gente, fala, então os santinhos não serão mais distribuídos, porque vou votar, levo o santinho, se alguém observar isso, vai saber em quem eu vou votar. Não, porque você vai poder estar com o santinho e chegar lá na urna, digitar qualquer outro número e mostrar o santinho lá pro cara, né? Vamos pensar para um miliciano que está ali administrando a sessão eleitoral. Aí você mostra, vou votar no seu candidato, mas aí lá na urna você vota em outro. Agora, com o voto impresso, ele vai falar, levanta aí o voto. Aí ele vai levantar o voto e vai conseguir ver em quem você votou. Essa é a diferença básica. Uma coisa é você pegar um papel que mostra em quem você votou, outra coisa é você levar um papel em que supostamente você votaria na pessoa, né? Então, na verdade, me parece que a proposta não seria retirar o papel. O papel ficaria numa máquina e aí você confirmando novamente, ele cairia. Mas isso não faz a menor diferença, né? Porque se eu disser o seguinte, não foi isso que eu digitei, como é que nós vamos saber? Não pode ninguém entrar na cabine, né? E aí quem que vai ficar responsável por anular esse voto? Um mesário, né? Imagine a gente dar esse poder aí para mesários anular ou desanular o voto. Ou seja, é criar confusão. O que eu quero, Marcos Andrade, Zezé de Lima, é o seguinte: domingo à noite, 3 horas depois de encerrado o processo de eleição, eu quero saber quem ganha a eleição. Eu não quero exatamente 15 dias, né? Ou mais, né? Ou mais. Igual aconteceu recentemente na eleição peruana. Alguém ficar gritando eu ganhei, o outro eu perdi. Nós temos que andar para frente, né? E aí, sem sombra de dúvida, Brasil produz coisas boas, nós temos que reconhecer, né? E o mundo inteiro reconhece. E é mentira que só o Brasil utiliza essa forma de eleição e outros 2 países sem nenhuma expressão. Mais de 50 países. Os Estados Unidos não usa, né? Maior democracia do mundo não usa. O sistema é completamente diferente lá. Lá são os estados que fazem as leis eleitorais. Cada estado tem um sistema, né, de forma de apuração, de votação. Lá é federação, completamente diferente aqui do Brasil. Nós somos, então, a maior democracia do mundo e temos que aplaudir isso. É isso. Sem contar que nos Estados Unidos as eleições eles decidem mais um monte de coisa. Vai poder maconha, legaliza, não legaliza, né? Não tem como. 11h25, conversamos com o Dr. Ricardo Vita Porto, eu estou errando o nome dele, Ricardo Vita Porto, advogado especializado em direito político e eleitoral e membro da OAB, também da Comissão Eleitoral Central da Prefeitura Municipal de São Paulo, representando a OAB São Paulo. É isso, então, doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes da Band e fico aqui sempre à disposição de vocês.